Fala galera! Priscila na área para mais um vídeo de correção de redação e hoje, meus filhos, como de costume, nós vamos falar de quem? Dela, UniOeste, TTTO, meus filhos. Coloquei eu pequenininha aqui porque tá uma bagunça aqui atrás, que sangue do Jesus amado. E aí minha cara também não tá muito arrumada, então vamos menorzinho mesmo, né? Que importa é redação. Fala galera, a proposta era a seguinte: oportunismo e individualismo versus solidariedade e generosidade, algo assim. As diversas faces do ser humano em períodos de crise. Uma proposta que eu montei para os meus alunos lá da Platts, da plataforma, tá? E aí eu vou corrigir aqui com vocês esse tema, né? Mesmo porque muitos alunos acham que temas relacionados a essa situação, né, de oportunismo, individualismo, né, que aconteceram principalmente agora em período da pandemia, acho que é um bom tema. E aí, então vamos lá, né? Nós que lute. A proposta era um artigo, então, e a FIA colocou como título O Lobo do Próprio Homem, fazendo uma menção àquela citação que é muito usada nas redações. Então vamos lá. O que tem tá de branco aqui? Um trubisco. Aí, vai. Aflição, desgosto e indignação. Foi isso que senti diante da atitude descontrolada dos clientes em meu estabelecimento comercial no início da pandemia da Covid-19. Ainda que tempos de crise sejam capazes de causar comoção coletiva e fazê-la aflorar em alguns solidariedade e generosidade, ao meu ver, quem emerge potencialmente é a face sombria da humanidade, a cruel. Aqui você poderia colocar o que emerge potencialmente é a fase mais sombria da humanidade, a cruel. Gostei que você já mencionou o tema, gostei também que você usou os travessões, justamente aí para enaltecer, né, para mostrar bem o seu posicionamento. Gostei também que você fez a contra-argumentação, tá bom? Então, muito bem. O ainda que, né, então ela mencionou essa questão, né, trouxe um ponto positivo e depois contra-argumentou. Deus abençoe. É impressionante como a população encontra-se ainda mais egoísta no contexto atual. Nesse viés, Bauman já nos alertava sobre o individualismo exacerbado da modernidade líquida. Entretanto, eu não acreditava, né, que chegaríamos tão rápido nesse nível de falta de cooperação e empatia. A esse nível tão rápido de cooperação e empatia. Hoje, todas as ações são válidas para alcançar o benefício pessoal. Pensar no próximo tornou-se uma raridade. Digo isso, leitores, pois a pandemia escancarou o lado obscuro do ser humano. Eu vivenciei esse triste cenário em meu comércio, quando pessoas frenéticas começaram a desesperadamente comprar e estocar papel higiênico e alimentos, o que provocou a falta de itens básicos para os demais. Foi um caos, mas o absurdo estava apenas começando. Olha só, gostei aí que você trouxe bastante palavras que indicam juízo de valor, né? Quando você traz o Bauman, eu sugiro que você introduza a alusão de uma maneira mais articulada, tá? Por exemplo, quando você fala ali, né, nesse viés, Bauman já nos alertava sobre o individualismo exacerbado na modernidade líquida. Entretanto, eu não acreditava que chegaríamos tão rápido a esse nível de falta de cooperação e empatia, né? E aí, como que eu sugeriria para você fazer? Você colocou: é impressionante como a população encontra-se ainda mais egoísta no contexto atual. É a concretização da modernidade líquida. E aí você coloca: nunca pensei que chegaríamos a tal ponto. E aí você introduz a questão do Bauman, o que ele menciona, o que é o conceito da modernidade líquida, entende? Só faça um gancho semântico melhor aí para não ficar tipo tópico frasal e daí logo na sequência a alusão meio que engessado, sabe? Então procura dar aí escrever essa articulação de uma maneira mais sutil, tá bom? E aí, como você já mencionou lá em cima que você tem um comércio, que isso aconteceu, né? Que você percebeu isso no seu estabelecimento, eu não vejo a necessidade aqui, tá? De você retomar isso e acabar sendo repetitiva. Então, como que você poderia ter feito? Digo isso, leitores, pois a pandemia escancarou o lado obscuro do ser humano. Percebi isso, ou visualizei isso, ou isso aconteceu quando pessoas frenéticas começaram a desesperadamente comprar e estocar papel higiênicos, entendeu?
Eu acho que não precisaria você entrar de novo na máscara social, apenas você reiterar que você vivenciou isso, né? Que esse oportunismo, essa vontade de ganhar dinheiro em cima, essa vontade de tirar vantagem prevaleceu. Para piorar a situação, muitos indivíduos se aproveitaram desse momento de vulnerabilidade e insegurança para explorar os outros. Foi o típico ver na dificuldade uma oportunidade. Nesse sentido, Hobbes, sem dúvidas, tinha razão quando afirmou que o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, o ser humano é mau por natureza. É inacreditável como somos oportunistas, como temos a ganância e o egocentrismo enraizados em nossa essência. Por exemplo, vocês lembram do estouro de vendas das multihistamínicos com a promessa de fortalecer a imunidade e prevenir o coronavírus? Que enganação! Confesso arrependida que até eu vendi tais suplementos, tudo em nome do lucro. Quando você coloca, né, nesse sentido, Hobbes, sem dúvidas, tinha razão. Eu quero que você tenha cuidado justamente para que essas alusões elas não fiquem deslocadas, entendeu? Então, não é que está errado da forma como você está fazendo. Aliás, elas estão. O teu texto está muito bem escrito, você escreve muito bem, você defende o seu posicionamento, você é bem enfática na defesa, né, do seu posicionamento, mas eu quero que você reveja talvez outro estilo, outra forma mais autoral de colocar a alusão, né? Já que você mencionou essa questão do lobo do próprio homem, né? Que o homem é o lobo do próprio homem no título, você poderia ter feito essa introdução no seu texto de uma maneira mais articulada. Por exemplo, você poderia ter colocado assim, ó, foi o típico ver na dificuldade uma oportunidade. Fui ver o homem foi o lobo do próprio homem, né? Então, e aí você não precisaria entrar no Hobbes, né? Então você poderia primeiro já mencionar isso e aí você colocar, né? Ou descrever essas situações que comprovam que o homem é o lobo do próprio homem, sabe? Talvez fazer dessa forma, né? Ó, tudo em nome do lucro. Eu fui o lobo do meu próprio, sei lá, do próprio homem, entende? Algo assim, tipo, tentar introduzir de uma outra maneira mais articulada, né? Para não ficar Hobbes, sem dúvida, tinha razão quando afirmou, né? Você poderia colocar, vamos pensar, o homem é o lobo do próprio homem e Hobbes, vamos pensar, quem sabe faz ao vivo, sonho aí eu não sei, né? Louca, peraí. Dificuldade, uma oportunidade, ainda que essa vá contra todos os seus valores morais e éticos. Independente, né, do respeito, do amor e da empatia, o que vale a pena é o lucro, é tirar vantagem. É a clara materialização do homem, é o lobo do próprio homem, como já postulava Thomas Hobbes, entendeu? Algo nesse sentido assim, beleza? Vocês se lembram, tá? Sempre que tiver aqui a preposição tem que ter o se. Portanto, de fato, em tempos de crise, tendemos a colocar nossos próprios interesses acima de tudo e de todos. Temos pensamentos restritos ao invés de coletivos. Nossa perversa faceta vem à tona. Sendo assim, infelizmente, enquanto a generosidade e compaixão não forem cultivadas, a sociedade estará fadada à contínua deteriorização moral. Gostei bastante do seu texto, tá? Apenas eu quero que você traga, e eu sei que você consegue, trazer mais autoria na hora que você coloca a interdisciplinaridade. Sente falta de você falar dessa questão do oportunismo relacionada também ao uso das vacinas, ao suborno para conseguir as vacinas primeiro, pensar nesse oportunismo com desvio de verba na questão dos políticos, por exemplo, pensar nessa questão do oportunismo das pessoas que fizeram vaquinhas online e acabaram pegando esse dinheiro, pensando no oportunismo das pessoas que fizeram lives e sumiram com esse dinheiro, pensando no oportunismo nesse sentido, sabe? Então eu quero que você reorganize e procure ampliar aí as discussões e ampliar a sua voz dentro do texto. Tudo bem? Você escreve muito bem, é excelente, tá? Você é fenomenal. Então só rever esses errinhos aí,
tá? E rever essa forma autoral, que é mais uma chatice minha mesmo, tá bom? Muito bem, gostei muito aí do seu texto. Continue firme no propósito, meu amor. E bora, minha filha. Bora escrever redação.